Quais são os 6 passos para você identificar o caminho crítico na sua obra, no seu projeto de engenharia e construção? Identificar o caminho crítico é um fator preponderante, importante demais para garantir o sucesso do planejamento, controle e gerenciamento da sua obra. Ele vai permitir que você, como planejador, gerente de obra, coordenador de equipe, entenda, visualize quais são os serviços cruciais, os serviços fundamentais, os serviços mais prioritários, os serviços imparáveis, né? Não sei nem se essa palavra existe. Serviços que não podem parar, que você tem que correr atrás de conseguir executar para que o prazo da sua obra seja realmente atendido. E aí você sabe, assim como eu, que na obra existe uma montanha de riscos, um conjunto enorme de incertezas e várias situações de mudanças que você precisa vencer. Você precisa navegar por elas para atingir o prazo final da obra. E dominar o caminho crítico vai te mostrar qual é o caminho que você tem que passar para poder realmente conseguir vencer isso. Vai te ajudar a identificar quais são os serviços que você tem que tomar mais cuidado, que a sua análise de risco tem que ser mais elaborada, que você tem que organizar planos de resposta se acontecer algum problema, ter alternativas. Então, quais são os 6 passos para isso? Primeiro, lista todos os serviços da obra. Você precisa identificar quais são os serviços da obra. E nisso já ajuda a estrutura analítica de projetos. Se você não conhece, você precisa conhecer essa ferramenta, onde você pega o serviço da obra. Alex, mas não é simplesmente aquela lista de serviços que eu tenho, por exemplo, no orçamento? Não. Porque a estrutura analítica do projeto, ela vai te ajudar a organizar o plano de ataque da obra. Então, de repente, ela leva em conta algumas condições do terreno, condições do trabalho, condições do projeto, locais do projeto, zonas, trechos, etc. E uma listagem de orçamento, às vezes, está muito simplificada. Não vai atender a tua necessidade de fazer uma análise e muito menos de elaborar um bom caminho crítico. Esse é o item 1. O item 2 é estabelecer as dependências, ou seja, a sequência entre os serviços. Em outras palavras, o plano de ataque. Por isso que a estrutura analítica do projeto é mais do que a simples lista de itens do orçamento. Porque ela tem que ser quebrada de tal forma, tem que ser organizada de tal forma, que possa me ajudar a representar o plano de ataque e no passo 2 eu mostrar a sequência que eu estou pensando no plano de ataque. Então, por exemplo, imagina uma rodovia e de repente eu tenho trechos diferentes que foram licitados. Ok, eu vou começar em cada trecho por que lado? Eu tenho um empreendimento de praia, um empreendimento residencial. Eu vou começar por que lado desse terreno? Ah, eu tenho aqui um edifício, ok. Como é que eu vou separar a organização das fachadas desse edifício para executar? E assim por diante. Passo 3. Estime a duração de cada serviço. Existem técnicas, existem processos, existem procedimentos, cálculos, estimativas para determinar a duração de cada serviço. Terminar de uma forma melhor, de uma forma mais precisa, mais coerente, ok? Que leve em conta as produtividades de máquinas e equipamentos, que leve em conta a quantidade de serviço a ser feito, que leve em conta o ambiente ou a dificuldade de trabalho que vai ser, aonde vai ser realizado esse nosso serviço, tá certo? Leve em conta riscos que podem advir de fornecimento de material, que podem advir de mudança do cliente, que pode advir de condições climáticas e assim por diante. Então, existem métodos, existem técnicas para fazer esse tipo de estimativa, e você precisa conhecer isso, para que você possa estimar bem e até para montar o seu cronograma, né? Não é só para a questão de definir o caminho crítico. Quarto passo, você precisa montar o que a gente chama de diagrama de rede. Lembra que a gente teve a sequência dos serviços? Então, à medida que eu monto essa sequência dos serviços, eu posso criar um fluxo, e esse fluxo a gente chama de diagrama de rede, né? Esse fluxograma dos serviços é o diagrama de rede. Muito bem, eu preciso desenhar isso, montar isso, para que eu veja a lógica de execução. Quinto passo é calcular o caminho crítico. Tendo feito os passos anteriores, você pode calcular isso até na mão. Obviamente eu não recomendo, né? Assim como você pode fazer um projeto de cálculo estrutural na mão. Você pode fazer um projeto arquitetônico na mão.
Mas não é essa a proposta, né? Você usa ferramentas e softwares para te ajudar, tanto na parte de cálculos como na parte de desenho. A mesma coisa para análise do caminho crítico. Você pode usar softwares como MS Project, como o Primavera e outros. E, por exemplo, no caso do MS Project, ele é muito utilizado no Brasil. Porque, por ele ser um pouco mais acessível, muitas empresas, grupos industriais, construtoras, incorporadoras possuem e às vezes nem sabe que possui, ou você não sabe que a sua empresa possui. E você pode utilizar. Vale a pena você se aprofundar em como dominar o caminho crítico dentro do MS Project, usando o MS Project. Inclusive porque é um programa que é utilizado internacionalmente. Se você tem uma estratégia de internacionalização de carreira, vale a pena ir por aí, porque lhe conduz num caminho que pode abrir portas. Então, o quinto passo é calcular o caminho crítico. E essas ferramentas, esses softwares, vão te ajudar a poder elaborar essa montagem toda e calcular o caminho crítico. Sexto passo, que é o passo crucial, importantíssimo, que é onde muita gente falha. Mesmo quem faz o caminho crítico, quem usa um Primavera MS Project, é monitorar, atualizar. Para quê? Para analisar o desempenho e tomar decisão. Ou seja, a partir de agora, rotineiramente, dentro de um fluxo programado de trabalho, você, sua equipe, terceirizados, eventualmente pessoas representantes do cliente, etc., vão estar em reunião analisando o caminho crítico e o que não é crítico. O que foi que andou no caminho crítico, o que foi que andou no caminho não crítico. O que é que andou por período. Por exemplo, no período de semanas. Nessas semanas, quais eram os serviços que nós tínhamos para fazer que são críticos e o que foi que aconteceu? Quais eram os serviços que eram para fazer que não são críticos e o que foi que aconteceu? Para a próxima semana, para o próximo mês, para os próximos 2 meses, se for o caso, quais são os serviços que nós temos para fazer? Vamos analisar as incertezas, as restrições, as pendências, os riscos para esses trabalhos. E vamos nos dedicar mais, ter mais atenção, mais cuidado, priorizar mais aquilo que está no caminho crítico. Ou seja, em uma eventual limitação de caixa, para onde é que vai o dinheiro? Para o serviço caminho crítico, prioritariamente. Limitação de pessoal, para onde vão as equipes dos operários? Primeiro, para o serviço do caminho crítico. Os que tiver a mais ainda, coloco nos outros serviços. Equipamentos. Se eu tiver alguma limitação de equipamento, algum equipamento quebrou, a minha disponibilidade diminuiu, o que eu tenho disponível vai primeiro para onde? Para o que é do caminho crítico. Aquilo que eu tiver ainda sobrando de equipamentos, aí eu coloco nos outros. Ou seja, o caminho crítico precisa ser priorizado. E aí eu vou tomando decisões para priorizá-lo. Por que eu tenho que monitorar? Porque eventualmente pode acontecer do caminho crítico mudar. Não pense que o caminho crítico ele é fixo para a obra toda. Eu posso ter situações, podem ter ocorrências na obra que façam o caminho crítico mudar. E não pense só que são ocorrências ruins, não. Pode ser ocorrências boas também. Pode ser que eu tenha conseguido, por algum motivo, acelerar alguns serviços que antes não eram críticos. Agora, como eles aceleraram, uma coisa boa, eles viraram críticos. Os que vêm depois deles, dos que foram acelerados, ficaram críticos. Eu tenho que ter essa visibilidade. Por isso eu tenho que ficar monitorando, atualizando, analisando desempenho e tomando decisão. Tá certo? Muito bem. E por que tudo isso é importante, Alex? Como você já deve ter percebido. Primeiro, pelo foco. Isso vai te ajudar a fiscalização do teu cliente, ajudar as tuas equipes, ajudar o teu gerente de obra, o teu planejador, o teu diretor a focar no que é mais importante. A tua equipe de compras focar no que é mais importante. Vai aumentar a eficiência, porque nós vamos conseguir andar com a obra num ritmo que tende a ser melhor, ou no mínimo que é o prioritário para garantir o prazo. E nos ajuda a distribuir melhor nossos esforços gerenciais para identificar, mapear, classificar, priorizar e prevenir os riscos, tá certo? Seguindo esse passo a passo que eu te coloquei agora, vai com certeza te ajudar a dominar o prazo da obra. Consequentemente, vai te ajudar a identificar situações que, inclusive, podem reduzir o custo da obra. Colocar a obra no prazo permite reduções do orçamento. E conhecer o caminho crítico, dominar o caminho crítico,
faz, consequentemente, você dominar o prazo e o custo da sua obra. Te vejo no próximo bate-papo. Grande abraço.